Olá, alunos de matemática. Prosseguindo com o tema circunferência e círculo, agora abordaremos a posição de um ponto em relação a uma circunferência e a posição relativa entre a reta e a circunferência. Para dar início, vamos comentar sobre a posição de um ponto em relação a uma circunferência. Veja só, você analise o seguinte: nós temos o ponto A na primeira circunferência. Na segunda, nós temos o ponto B. E na terceira, nós temos o ponto C. Veja só, considere a circunferência e essa parte no interior dela, a gente chama de região interna, e a parte externa, tá bom? Então me diga uma coisa, esse A, esse ponto A que eu circulei aqui, ó, esse pontinho, ele está no interior ou no exterior dessa circunferência? Claro que ele está no interior. Então a gente chama de ponto interno. Esse segundo aqui, o ponto B, ele está no interior ou no exterior? Nenhuma coisa nem outra. Ele está em cima da circunferência. A gente chama de ponto pertencente. E esse ponto C aqui, ó, ele está interior ou exterior? Ele está externo, na parte de fora da circunferência. Para que você entenda melhor o significado disso, você pode imaginar da seguinte maneira. A distância de O até P, em todas as três circunferências de O a P, vai ser quem? Vai ser o raio, certo? Se você sabe que aqui é a medida do raio, por observação, o que acontece? A distância do centro até A em relação do centro até P, qual é a relação entre essas duas observações, entre essas duas semirretas? Veja só. A é maior, OA é menor ou maior que OP? Claro que OA é menor. No caso, ó, como OP é o tamanho do raio, significa dizer que a distância do centro até esse ponto é menor do que o raio. Então, se isso acontecer, se a distância for menor do que o raio, esse ponto vai estar interno, tá bom? Isso quer dizer o quê? Digamos que esse raio, vou colocar aqui um raio só para todas, viu, pessoal? Se o raio é igual a 5, quais são os números que eu posso dar a esse ponto A? A distância de O até P é 5, ou seja, o raio. Então, a distância de O até A, ela pode ser, ó, distância de OA, ela pode ser 4, ela pode ser 3, 2 e 1. Como também pode ser 3,5, 4,5, ok? Porque aqui a gente não selecionou nenhum conjunto, né? Para dizer que era reais, racionais ou naturais. Mas veja só, colocando só com números naturais, nós teríamos a possibilidade de colocar os números aqui para ser a distância do centro até A, 4, 3, 2 e 1, correto? Já na segunda questão, considerando que o raio seja tamanho 5, né? De O até P mede 5. Qual é a distância de O até B? Vai ser a mesma. Perceba, ó, do centro até P está tocando a circunferência. De O até B também toca a circunferência. Logo, qual é a observação que eu tenho? Eu tenho que a distância de O até B é igual a 5. Ok? E o terceiro ponto, pessoal, está aqui, ó. O raio é quanto? 5. É a distância de O até P. A distância de O até C é maior ou menor que o raio? É maior. Então, o que eu posso colocar? OC, ele tem que ser maior do que 5. Como nós estamos considerando os números naturais, nós poderíamos colocar aqui, ó, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Entendido? Essa primeira parte é apenas isso. Vamos para a segunda agora, que se trata de quê? É o mesmo sentido, porém, nós trabalharemos com a ideia de uma reta agora. No primeiro, nós falamos de um ponto em relação a uma circunferência. Agora nós trabalharemos com essa reta T, ó, nos seus três casos. Veja só, a distância do centro até a reta, que nós chamamos de reta T. O que acontece aqui? A distância representada pela letra D aqui, ó, ela é maior ou menor que o raio OP. Vou até botar um O aqui. Não tem nenhuma não, vamos lá.
De O até P, nós temos essa distância aqui, ó, né? Ok. Ela é maior ou menor que essa distância? É claro que o raio está sendo maior. Se o raio for maior do que a distância do centro até a reta, significa dizer que essa reta vai ser uma reta secante. Por quê? Quando essa distância é menor que o raio, quando a reta passar, ela vai tocar a circunferência em 2 pontos. Quando isso ocorre, significa dizer que nós temos uma reta secante à circunferência. E para que você comprove isso, basta você dizer que a distância do centro até a reta é menor do que o raio. No nosso segundo caso aqui, nós temos que o raio e a distância entre o centro e a reta são do mesmo tamanho. Veja só, do centro até a circunferência, do centro até a circunferência. Como eles são do mesmo tamanho, significa dizer que essa reta vai passar exatamente na parte da circunferência onde ela só toca uma vez ela, né? Você vai observar que elas só vão ter um ponto em comum, a reta e a circunferência, tá bom? Esse ponto aqui, que pode ser representado por uma letra, ele faz com que essa circunferência em relação à reta faça uma tangência, ou seja, essa reta é tangente a essa circunferência. Quando isso ocorre, a distância do centro até a reta e o seu raio são iguais, ok? Se o raio for 5, a distância vai ser 5. Nesse primeiro caso, se o raio for 5, a distância tem que ser menor do que 5. E no terceiro e último caso, é quando a reta é externa à circunferência. Porque você vai observar o seu raio, né? E perceber que a distância do centro até chegar na reta é maior do que o raio. Se isso ocorre, significa dizer que a reta não está pertencendo e nem interna a essa circunferência. Logo, essa reta aqui não vai ter contato nenhum com a tua circunferência. Então, chamamos ela de reta externa à circunferência. E sua distância tem que ser maior do que o raio desta circunferência. Valeu, pessoal! Até a próxima!